Tá aparecendo para vocês? Tá. Tá, beleza então. Então vamos começar. Gente, primeira tarefinha. Formaram grupos, o nome dos grupos, tá tudo ok? Tá tudo ok, professora. Certo. Foi semana passada, foi essa turma que repassou para mim o nome e o título? Ou não? Foi, professora. Passamos. Foi sim, Passamos. Tá, beleza então. Então, o primeiro momento já está ok. Hoje a gente vai entrar no segundo momento, tá, gente? Que vai ser aprender a como construir os capítulos de artigo, né? Lembrando que nesse semestre a gente vai deter nosso conhecimento nisso, né? Em como construir os capítulos. Sendo que esses capítulos, né? Hoje, a aula de hoje vai servir tanto para montar o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. Deixa eu só dar uma limpada aqui no meu microfone para poder tirar a máscara, rapidinho. Então, continuando o que eu estava falando. Então, o que eu vou ensinar hoje, né, de como construir um capítulo, ele serve tanto para o primeiro, quanto para o segundo, quanto para o terceiro capítulo. É uma base, né? Então, vamos por passo a passo. Primeiro, eu vou apresentar para vocês algumas informações. Depois, como agora, né, ainda estamos nesse modelo online, eu tive a ideia de ensinar vocês escrevendo como se fosse num quadro, né, entre aspas, só que eu vou estar escrevendo no Word, né, mas em tempo real mesmo, no momento que eu estiver explicando. Então, primeiro a gente vai focar na aula expositiva, que é aqui, né, que é a construção do primeiro capítulo. Vamos entender como a gente pode construir o primeiro capítulo, o segundo e terceiro de uma forma estrutural, certo? E aí eu vou passando de passo a passo a questão de como escolher os temas de cada capítulo, que isso é muito importante, a gente vai ver que é de acordo com a base do nosso título, né, do nosso tema, claro. E outras técnicas e regras que eu vou estar passando hoje para vocês, para ajudar vocês nessa construção, tá? Então, vamos lá. Elementos textuais e a ordem de disposição dos elementos é o seguinte. Como qualquer texto, nós precisamos ter um início, meio e fim. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, todo texto, né, isso a gente aprende lá no ensino médio, ele precisa ter um início, meio e fim, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nos capítulos de um artigo não é diferente. Os capítulos de um artigo, né, além do conteúdo científico, que é importantíssimo, a questão das citações, né, a questão do nosso material, do nosso levantamento teórico, há uma forma de organizar nossas ideias, né? Há uma forma de organizar o nosso conteúdo, o assunto que a gente está trazendo. Então, a forma de organizar é através da introdução, desenvolvimento e conclusão. Tanto o primeiro, segundo e terceiro capítulo tem que ter, né, essa sequência de texto, até para o texto ter uma organização, uma coerência, certo? De ideias. Por exemplo, às vezes a gente pega a TCC de aluno que está construindo artigo e o que é que acontece? O aluno ele tem muitas ideias, mas na hora que ele vai passar para o papel, ele não consegue organizar essas ideias. Quando, né, eu como orientadora, mas alguém como leitor fosse ver esse artigo do capítulo dele da forma como estava, né, não ia entender ou ia perceber que a ideia dele está muito confusa, embaralhada. Então, isso acontece muito. Então, por isso que há, né, uma forma de ensinar como organizar essas ideias. Então, como é que precisa estar a introdução de um capítulo? Né? A introdução de capítulo é a parte inicial do capítulo, onde deve constar a delimitação do assunto do trabalho, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Ou seja, a introdução, né, do capítulo é nada mais é do que o início. E o que precisa conter nesse início? Uma contextualização. Lembra que eu falei muito isso quando eu falei sobre a introdução lá no projeto de vocês? Que
toda a introdução ela precisa de uma contextualização no início, nos capítulos de um artigo não é diferente. Os capítulos de um artigo, na introdução, é necessário nós contextualizarmos, ou seja, mostrar o nosso tema, mostrar a realidade, né, que nós encontramos no tema que nós escolhemos. Então, vamos supor, se é sobre bullying na escola, eu vou precisar falar como é que está, né, a realidade, o contexto, né, o que a gente presencia nessa situação de bullying na escola. Então, a minha introdução num capítulo, né, de artigo é isso, é você contextualizar, é você apresentar, é você mostrar como está o cenário do assunto que você está escolhendo para escrever o seu artigo. Então, é uma parte inicial, onde deve constar a delimitação do assunto do trabalho. Ou seja, você lá, né, não com a palavra objetivo, eu vou justificar o porquê eu usei aquele tema. Não é essa palavra explícita, mas através da sua ideia, através daquele primeiro parágrafo, eu vou falar sucintamente o objetivo da pesquisa. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre bullying, que o bullying é um caso, né, uma forma de preconceito, discriminação e até mesmo agressão, que cada vez mais aumenta na escola, né, que é necessário os psicólogos estarem intervindo nessa situação para diminuir os casos devido ao bullying trazer diversas consequências, né, maléficas, tanto para quem é o agressor quanto para quem é a vítima. Ou seja, quando eu falo que o psicólogo precisa intervir, eu estou falando naturalmente como objetivo nesse artigo, que é mostrar a importância da intervenção do psicólogo nessa problemática que é o bullying encontrado na escola. Então, eu não falei a palavra o objetivo do artigo, o objetivo do estudo, mas só de mostrar o tema, isso é mostrado entre linhas, né? Isso acaba ficando escancarado e na cara qual é a sua intenção com aquele artigo. Então, primeiro momento, na introdução ou início do primeiro capítulo, você tem que contextualizar, mostrar o seu tema, mostrar a realidade. E lembrem, nunca comecem capítulo de artigo com citação. Eu sempre falo para os alunos, o artigo que você está escrevendo é seu, então você não tem que começar com uma citação onde o autor está, né, exprimindo o que ele acha. Você tem que começar o artigo, você tem que começar falando, porque o artigo é seu. Então tem que ser a sua visão, entendeu? Ah, professora, a gente não pode botar citação? Claro que pode, deve, né? É nos capítulos que você vai trazer o seu referencial teórico, é lá que você vai trazer realmente a literatura que você estudou, as citações e autores que você achou, né, falando sobre o seu tema. Porém, não é a primeira coisa que você precisa colocar, né? Não pode ser a primeira parte do capítulo uma citação. Então, primeiro você contextualiza, mostrando o tema com as suas palavras. Depois você sim pode trazer uma citação embaixo, uma citação que venha afirmar o que você falou em cima, ou que venha trazer um apoio para a sua fala, meio que confirmando o que você falou em cima, da realidade do bullying na escola. Essa confirmação é muito interessante quando é uma estatística, quando é uma pesquisa, quando é um estudo, por exemplo, do IBGE e outras, né, formas de pesquisa de dados científicos. Então, é regra, né? Nunca comece os seus capítulos, seja do capítulo 1, 2, 3, com citação. Primeiro, contextualize com as suas palavras. Essa contextualização é mostrando o cenário, né, do tema que você escolheu. E depois, sim, você pode vir com uma citação para afirmar o que você falou. E aí, sim, você vai começar a trazer e mostrar o seu referencial teórico, os seus autores que você quer trazer para embasar, né, trazer como base para embasamento da sua fala. Então, a introdução de capítulo, basicamente, é isso. Depois da introdução, vem o meio, né? O meio é o desenvolvimento do capítulo. No desenvolvimento do capítulo é que nós começamos a debater sobre o tema em si, de uma forma aprofundada. Então,
O desenvolvimento é o momento que você vai trazer essas situações diretas, indiretas, você vai trazer autores que vêm falar, que são renomados sobre o tema que você está trazendo. E aí você não vai trazer somente citação, que às vezes, infelizmente, a gente encontra alunos que escrevem assim, né? Joga várias citações no trabalho, e aí a sua fala não existe, né? Que a própria pessoa que é o autor daquele artigo, não existe fala dele, só existe citações jogadas, sem discussão, sem comentário ou algo assim. Eu gosto de comparar isso a uma conversa. Um diálogo entre uma pessoa, né, e outra, há o quê? Um momento que uma escuta, outra fala. Outro momento a outra fala e o outro escuta. E assim o que acontece? Um diálogo ele é construído como os dois se comunicando, né, conversando. Para o desenvolvimento de um capítulo é a mesma coisa, só que em vez de verbalmente é escrita, né? Então você vai conversar com os autores. Você vai dizer, é como se você, claro, é o que vai sobrepor aos autores porque o artigo é seu, né? Mas é mais ou menos assim, você fala e você vem e o autor fala. A fala do autor é quando? Quando você traz uma situação, seja direta ou indireta. Então, como é que eu posso organizar isso, essa ideia, professora, que a senhora me falou, na escrita? Né? Como é que vocês podem estar fazendo isso? De duas formas. Ou você fala sobre aquele tema, debate, alguém está ligado, gente, por favor, porque é assim, né? Beatriz. Beatriz tá ligado. Pronto, ok. Então, continuando. A citação, ela pode ser trazida para o artigo, né, para o capítulo do artigo da seguinte forma. Nunca jogado e nunca sem comentário, tá? Você tem que conversar com o autor que você está trazendo. Como é que a gente pode fazer isso no desenvolvimento? Vocês falam, né, com as próprias palavras de vocês, e aí você traz uma citação embaixo, confirmando ou afirmando o que você falou. Tá? Então, se você fala que o bullying traz pode causar diversos problemas nas vítimas, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tal. Aí você falou, e aí você pode trazer embaixo uma citação que venha confirmar e afirmar o que você falou. Ou pode ser o processo inverso. Primeiro você traz a citação e embaixo você comenta aquela citação. Você discute sobre aquela citação. Você acaba trazendo considerações sobre aquele autor que você mencionou. Mas, professora, a senhora não acabou de falar que a citação não pode vir em cima? Lembrem, eu já estou falando de desenvolvimento. Eu não estou mais falando de introdução. O que não pode acontecer é de um capítulo começar com uma citação, né? Ou seja, lá na introdução, quando você está apresentando o seu tema, você já colocar uma citação. Isso eu falei no primeiro momento. No desenvolvimento, você pode fazer isso, pode fazer dessas duas formas. Ou você comenta sobre um assunto e traz uma citação para afirmar e confirmar o que você falou, ou você traz um autor, a fala de um autor, seja uma citação direta ou indireta, e aí você vai comentar, você vai discutir o que aquele autor falou. Sendo que o interessante não é você fazer, né, uma orientação, até uma dica que eu dou para vocês. Não escolham um a outro, mesclem. Entenderam? Mesclem. Uma hora eu falo, outra hora o autor confirma. Outra hora eu trago uma citação e depois eu comento que aquela citação falou, que o autor falou. Fiquem brincando com isso, para deixar realmente a escrita de vocês mais harmoniosa, mais dinâmica e até mais interessante de ler, tá? Professora, outra coisa que vocês não podem estar fazendo, que pode ser uma pergunta de vocês. Não, evitem colocar 5 citações diretas ou indiretas, ou seja, 5 citações seguidas, e no final você comenta. Entendeu? Às vezes a pessoa ela traz 5 citações seguidas e comenta embaixo
que é a maneira correta, mas o comentário dela é 2 linhas, 3 linhas. Poxa, tu trouxe 5 citações, 5 autores falando, e tu me fala 1 linha, 2 linhas? Não, né? Você tem que fazer jus ao que você trouxe de comentário dos autores, né? É a mesma coisa que, de uma forma também grosseira de exemplificar, mas para vocês compreenderem bem, é igual, por exemplo, tu está conversando com alguém, a pessoa fala, 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 e você acaba sendo monossilábico. Ah, é verdade. Em vez de você contribuir, falar, concordo por conta disso, 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 não, você finaliza rápido. Não, você tem que comentar. Se você trouxe algumas citações, faça um comentário bom, comentário de um parágrafo, né? Agora, o que não é interessante fazer também, trazer 5 citações, vir com um comentário em texto, né? Uma enciclopédia. 3, 4 parágrafos com textos desse tamanho. Não sejam 8 nem 80, por isso que eu falei, mesclem. Evitem colocar 5 citações seguidas. Mesclem, comentem entre as citações, coloquem 2 citações e comentem, né? Depois, venham depois com mais 2 e comentem, ou confirmem. Mesclem esse confirmar com um autor, né? Ou comentar o que aquele autor está fazendo, está falando, na verdade. Mas evitem o 8 e 80. Eu coloco 5 citações e eu coloco um texto deste tamanho. Não, coloca uma citação mediana de tamanho, 3 linhas, 4 linhas, aí embaixo você comenta, com 4 linhas também, 5 linhas, discute lá com o autor meio que de igual para igual, entendeu? Mas não façam essa discrepância, porque quando você faz isso, e às vezes acontece de alunos escreverem assim, eles comentam, mas eles querem fazer um texto de 1 página, né? Não fica legal. Por quê? Porque artigo é artigo científico. Artigo científico você tem que trazer bases teóricas. Então, na sua fala quilométrica, você precisa colocar autores para embasar o que vocês estão falando. Porque senão, o que vai acontecer? Você já deve ter escutado o professor falando isso. Vocês falam. Tá, e aí? Da onde você tirou isso? Da onde você tirou essa ideia? Né? E aí fala assim, bora, eu preciso aqui de uma citação. Eu preciso saber da onde você tirou isso. Então, para não acontecer isso, é necessário a gente comentar e trazer citação, confirmar e trazer citação, e realmente mesclar, né? Porque uma estrutura de artigo ela é feita dessa forma, tá? Ela é feita conversando com autores que você traz e você comentando sobre o assunto de uma forma harmônica, um pouquinho de cada, né? Para a gente assim estruturar de uma forma até mesmo esteticamente boa de ler, porque todo artigo científico, depois de feito, ele é entregue para a sociedade, o artigo não é seu. Depois que entrega, aquilo é para a sociedade, é um estudo para a sociedade, é uma contribuição. Se é uma contribuição que você quer que as pessoas entendam mais sobre o assunto, como, por exemplo, o bullying, você tem que fazer com que as pessoas que leiam entendam o que você quer fazer lá, né? Porque não adianta nada você escrever e as pessoas não entenderem. Ou seja, a sua mensagem não vai ser alcançada. A sua ideia não vai ser alcançada, porque as pessoas não vão compreender. Então, existe uma forma harmônica e até mesmo estética boa de escrever um artigo científico, que nada mais é que um estudo aprofundado sobre determinado tema, né? Onde vários autores vêm conversar e confirmar sobre aquele tema, certo? Então, o desenvolvimento, como é que ele ocorre? É isso, é você trazer citações e conversar com o autor. Ou você traz citação e comenta embaixo sobre aquela citação, ou você traz fala sua e traz uma citação que venha confirmar ou afirmar o que você está falando, tá? Então, eu trago aqui. Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR, que variam em função da abordagem do tema e do método. Ou seja, precisa dessa autor e sua fala, citação e sua fala, e também precisa ter uma coerência que você fala, precisa ter uma sequência de ideias, né? Você não pode estar falando algo e depois mudar totalmente para outro assunto. Você tem que trazer, por exemplo, algo em sequência, algo ordenado, organizado,
que na leitura faça sentido, né? Para quem está lendo, entenda a ideia que você está trazendo. Isso daí também é muito importante. Isso aí já não liga nem tanto à questão de estrutura de um artigo, de um capítulo. Isso se liga realmente à língua portuguesa, é você saber o que é coerência, o que é coesão e saber organizar ideias em início, meio e fim. Né? Então, mas isso é muito importante. Então, entender o que é desenvolvimento, depois, no final, vem a conclusão, que é a parte final do artigo, né? Que é, na verdade, a parte final do capítulo, né? Daquele texto que você está fazendo, vamos supor, do primeiro capítulo. Então, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses. Então, a conclusão é o momento de você resumir o que foi falado e discutido lá em cima, e também pode ser o momento de você deixar uma deixa do que você vai falar no próximo capítulo. De uma forma delicada, você começar a falar do outro capítulo. Delicada, professora, como assim? É você não também, nesse primeiro capítulo, fazer 4 parágrafos, 5 parágrafos, um texto enorme sobre um assunto que você vai falar no segundo capítulo. O primeiro capítulo, já na conclusão, é o momento para você dar uma pincelada do que você vai falar no segundo capítulo. Entendeu? Mas você não vai aprofundar. A conclusão não é um momento de aprofundar o que vai ser falado no outro capítulo. E sim realmente tratar de uma forma rápida, né, já deixar uma deixa do que você vai, do que o autor, do que o leitor vai ver no próximo capítulo. Tá? Então, conclusão é o momento de você resumir o que foi discutido lá em cima, né, durante o desenvolvimento, e já dar uma deixa do que vai ser discutido no próximo capítulo. Certo? Então, é assim que vai vir a estrutura, né, que a gente pode escrever a estrutura de um capítulo de artigo, seja o primeiro, segundo ou terceiro capítulo. Entenderam até aqui? Alguma dúvida sobre citações, como organizar, como debater? Podem perguntar e devem perguntar, tá, gente? E aí? Ninguém está com dúvida? Letícia, até agora não, mas na prática vai aparecer. Sim, com certeza. Na prática é diferente, sim. Mas aí, quando a gente for para a prática, também vamos sanando as perguntas e também as dúvidas, tá bom? Posso continuar, então? Pode. Então, vamos lá. Vamos para uma outra parte que é muito importante a gente ver e que pode ser uma dúvida para muitos alunos. É o tema de cada capítulo de artigo. Porque a gente pode até ter escolhido, né, um tema. Vamos supor, autoestima e aprendizagem escolar. Uma visão da psicologia. Vamos supor que esse seja o tema de algum grupo daqui. Tá, tu já sabe qual é o tema, mas como é que eu vou organizar esse tema? Sobre o que eu vou falar em cada capítulo desse tema? O que é mais importante eu falar sobre esse tema, porque a autoestima e a aprendizagem escolar, a gente pode estar abordando, né, e visualizando diversas dimensões, né? Mas o que vocês acham que é mais importante, o que, né, vocês, como autores desse assunto, querem tratar? Né? Então, isso é o primeiro ponto que vocês têm que começar a refletir e pensar. Segundo momento, se o que vocês querem falar vocês já decidiram, como é que vocês vão organizar a ideia de vocês? O que vocês vão falar no primeiro capítulo? O que vocês vão organizar e falar no segundo capítulo? O que vocês vão falar e organizar no terceiro? Certo? Então, vamos lá. Prevenção, aí esse daí que eu trouxe, são vários temas, tá, gente? Prevenção ao consumo abusivo de drogas na escola, desafios e possibilidades para a atuação do educador. Orientação profissional no ensino médio, pode ser também outro tema. Vamos lá, e o de vocês? Alguém me fala um título aí para eu começar a dar uma ideia do que vocês podem estar falando em cada capítulo. Porém, semana que vem eu quero ter esse momento com cada grupo, para ajudar vocês a como organizar essas ideias, né? A como vocês podem estar escolhendo o tema de cada capítulo de acordo com o tema de vocês, mas isso é tarefa para a semana que vem. Hoje é o momento de vocês compreenderem, tá? Então, hoje e semana que vem, a gente só vai estudar como construir capítulos. A gente ainda não está indo para a prática, a gente ainda não está indo para a construção, né? Vocês ainda não vão colocar a mão na massa.
vocês estão primeiro entendendo, né? Para quando forem colocar a mão na massa, vocês já saberem por onde vocês vão, tá? Então, alguém pode me falar um tema aí de algum grupo para eu mais ou menos já organizar de uma forma rápida aqui nos Letícia. capítulos. Oi? Oi? Pode falar. Quer falar o teu tema? Tá, o meu grupo, nós ainda não tínhamos conseguido se comunicar contigo porque nenhum dos componentes do nosso grupo tinha participado das aulas até agora. Aí hoje nós Sim. estávamos conversando e até te mandei no WhatsApp o nome do grupo. E nós vamos falar sobre esse assunto que você elencou aí, sobre Autoestima? drogas. Ah, sobre drogas? Uhum. Ah, então tá. A Então eu vou prevenção ao pegar. consumo abusivo. Certo. Tá. Aí eu vou pegar esse título que eu trouxe aí sobre drogas e aí eu vou estar organizando nos capítulos que pode ser falado em cima desse capítulo, tá? Então a gente também, né, agora a gente vai ter que levar em consideração também a questão da nossa disciplina de estágio, né, que é ensino médio, os adolescentes, os jovens, vocês, né, como psicólogos dentro do ensino médio, como devem estar ajudando esse jovem, intervindo nessas situações ou nessa problemática que é sobre as drogas. Tá? Então, a gente tem que já ter um direcionamento. Dentro disso, a gente formou um título, que é esse aí, Prevenção ao Consumo Abusivo de Drogas na Escola, Desafios e Possibilidades para a Atuação do Educador. Aí a gente pode colocar como atuação do psicólogo, tudo bem? Então, vamos lá. Se é sobre drogas na escola, como vocês, como psicólogo, podem estar intervindo nessa situação, eu faria da seguinte forma. O primeiro capítulo, né, existe outra forma de organização, gente. Isso daí é uma possibilidade ou mesmo até uma sugestão, na verdade. Tá? Mas se vocês tiverem uma outra ideia de organizar melhor, né, em cima do que vocês querem debater no estudo de vocês podem também estar organizando. Mas para vocês entenderem. No primeiro capítulo, eu posso falar sobre o problema das drogas na juventude. Eu posso, então, pegar o tema drogas com a questão da adolescência, com a questão da juventude, né? Quais os malefícios que isso pode trazer para a juventude, né? Como esse jovem consegue ter acesso a isso, por amizades, enfim, dentre outras formas. Então, vocês podem simplesmente discutir no primeiro capítulo isso, unir a questão dos adolescentes com as drogas, tá? Eu vou pular rapidinho do segundo para o terceiro. O terceiro, vocês podem estar vindo como uma visão de intervenção. O que o psicólogo pode estar fazendo, né, trazendo de solução e como é que ele pode planejar sua atuação na escola para intervir num tema como esse. E aí vocês podem trazer sugestões de como vocês podem atuar e como é que vocês podem intervir em situações como essa, como através de palestras, roda de bate-papo, mesa redonda, né, que eu sempre trago e geralmente os psicólogos trabalham muito dessa forma. Eu, por exemplo, trabalhei esse tema drogas na escola Vilhena Alves, acho que eu falei já isso para vocês. E aí, uma das formas que eu trabalhei, né, esse tema na escola lá com os alunos do ensino médio foi da seguinte forma. Eu trouxe uma peça, depois eu trouxe a palestra. Então, no terceiro capítulo, vocês podem estar descrevendo estratégias, né, metodologias que vocês podem estar trazendo para intervir em situações como essas na escola, né, sobre as drogas. Então, o terceiro capítulo pode ser sobre isso. Primeiro capítulo sobre as consequências que as drogas trazem para a vida dos jovens, né? E o segundo capítulo, a gente pode estar falando sobre o papel da escola em relação a trabalhar esses temas que são temas transversais que a gente chama, que são temas paralelos, né? Que são extracurriculares, mas que são temas muito importantes a ser trabalhado, que infelizmente é muito frequente de a gente ver com alunos do ensino médio, às vezes, né? Então, a gente pode, nesse segundo capítulo, falar sobre a importância da escola nesse combate, né? Como uma instituição que auxilie, né, os jovens a sair desse mundo. Então, mas não nesse segundo... A professora, esse segundo capítulo não está muito parecido com o terceiro? Não, por quê? O terceiro capítulo vocês iam deter na parte prática o que vocês iam fazer. Vocês vão dar sugestões
práticas, né, de como vocês vão trabalhar. Tipo como fosse um projeto de ação, entre aspas, não é assim, mas tipo, seria algo prático, entenderam? Já no segundo capítulo, tu vais falar de uma forma mais teórica, vai ser mais um bate-papo, uma discussão, entendeu? Da importância do papel da escola para resolver essas problemáticas, mostrar o quanto a escola é importante nesse momento, né, de resolver assuntos e tratar assuntos como esse, não só como as drogas, mas como o bullying, entre outros temas. Então, mostrar que a escola ela não vai ser, né, o que vai solucionar todos os problemas, mas que ela sim tem o dever e o papel de estar auxiliando, instruindo e mostrando, né, e debatendo sobre esse tema que é as drogas na escola. Isso daí que eu disse agora, sobre o tema do primeiro capítulo, do segundo e terceiro capítulo, é uma sugestão. Mas vocês podem também estar organizando a ideia de vocês de uma outra forma. Até mesmo algumas pessoas podem estar refletindo aqui sobre o seu tema e já começar, né, já está começando, na verdade, a pensar o que eu posso escrever no primeiro, segundo, terceiro capítulo, como eu posso organizar as ideias, ou até mesmo vocês escutaram o que eu falei sobre o tema drogas, mas já estão querendo levar para outro caminho, tipo, com o mesmo tema, mas estão querendo organizar de uma outra forma, a ideia de vocês com uma outra estrutura e organização de ideia. Entenderam, gente? Alguma dúvida sobre essa questão? Lembrando que o capítulo de vocês tem que ter tudo a ver com o título. Precisa ter coerência. É como se o título, introdução, primeiro, segundo, terceiro capítulo, conclusão, referências, precisa a ideia estar alinhada. Eu não posso lá no meu título falar uma coisa e nos meus capítulos discutir outras coisas, outras situações que não bate com o meu título, tá? Então, por isso que eu coloquei logo aí de cara o título do artigo, porque ele precisa, o tema dos meus capítulos precisam estar coerentes de acordo com o meu título. Isso é praticamente lógico, mas a gente acaba vendo, às vezes, na prática, alunos que acabam se embaralhando quanto a isso, né? Escolhe um tema, um título, mas na hora da escrita, na hora do debate, vai para outro caminho diferente. Ou senão, o título ele fica muito amplo e acaba que na escrita, por o título ser muito amplo, o aluno acaba se perdendo, porque dentro de um tema, às vezes, dá para debater o assunto de diversas formas, de diversos ângulos. E aí ele acaba também se embaralhando. Por isso que também, né, você já deve ter escutado isso. Delimitem o tema de vocês. Afunilem o tema de vocês. Né? Por exemplo, se eu vou falar sobre drogas na escola, eu posso colocar assim, drogas nas escolas com o ensino médio. Eu já estou delimitando, estou falando que eu vou trabalhar com o ensino médio, não é com o ensino fundamental, é com o ensino médio. São públicos diferentes, né? Então, em vez de drogas, eu posso delimitar mais ainda. Eu não quero trabalhar as drogas em si, porque drogas é muito amplo, né? Existem vários tipos de drogas, até mesmo a bebida alcoólica ela pode ser considerada uma droga. Mas, não, eu vejo que a maior problemática é a bebida alcoólica. Então, no título vocês podem falar bebida alcoólica, em vez de drogas de uma forma geral, dependendo qual a intenção de vocês, do que vocês querem discutir. Entenderam alguma dúvida? Sim, professora, eu tenho uma dúvida. É exatamente esse o problema que eu detectei, né, com o meu grupo. Nós ficamos com o tema suicídio, mas eu acho isso muito, muito amplo para trabalhar. E nós gostaríamos, não está todo mundo aqui, mas nós gostaríamos de um auxílio nesse sentido. Norte, que a gente, né? Como norte. Pode limitar esse tema? A princípio, a gente pensou em jogar o suicídio entre os jovens em idade escolar, mas não sei se ainda assim fica muito amplo, porque só o tema suicídio está muito vasto, e aí a gente está meio perdido. Desse tema dá para discutir muita coisa, né? Então, uma das formas que vocês já podem começar delimitando é direcionar com o tema do nosso estágio, né? Suicídio voltado para alunos do ensino médio. Quem é os alunos do ensino médio? Adolescentes, né? Então, vocês já podem estar delimitando. Perfeito. Sobre isso, suicídio para alunos do ensino médio, porque a gente sabe que o suicídio é um tema amplo. Se a gente for falar, os motivos que causam o suicídio são vários, mas vocês vão concordar comigo que, dependendo da faixa etária,
tem motivos diferentes, certo? Para adolescente, vai ser totalmente diferente de alguém que cometeu o suicídio lá na EJA, que já é um público adulto, Entendi. que tem outros problemas, que tem outros, às vezes, motivos que levam eles a fazerem isso, né? Então, já começa a delimitar de acordo com o tema do estágio de vocês. É ensino médio, são adolescentes, certo? Vocês já começam a delimitar que o suicídio ele pode ser trabalhado de diversas formas, né? Numa clínica de psicólogo, mas lembra que a nossa disciplina ela é voltada para escola. E na nossa escola existe casos de suicídio com nossos jovens. Então você já tem que começar a delimitar nisso. Né? Se existem casos, como é que a gente pode levar esse conhecimento para os nossos jovens, para eles não fazerem isso? Como é que eles podem ver? Porque a gente sabe que o suicídio é o ápice. Mas antes do ápice, houve problemas antes para ele levar a fazer isso, né? Levar ele a fazer isso. Então, como é que eu posso estar ajudando a diminuir casos assim mesmo de alunos dentro das escolas que fizeram isso? Que sejam, às vezes, até temas que não tem nada a ver com a escola. Geralmente é isso. O suicídio que aquele jovem fez não tinha nada a ver com a escola. Mas é com problemas fora da escola, na família, né? E dentre outras formas, dentre outras coisas. Então, vocês podem delimitar escola, ensino médio, né? Como o psicólogo pode estar ajudando esses jovens que passam por isso? Como o psicólogo pode estar ajudando a fazer com que esses jovens, né, não cheguem a cometer isso? Né? Então, aí, já delimitei de várias formas. O público, né, o suicídio, por onde é que eu vou discutir, aonde eu vou discutir. Se eu vou discutir no âmbito escolar, é uma outra forma que você vai abordar, diferente se fosse trabalhar o suicídio dentro de uma clínica, uma pessoa individualmente, que fala para ti que quer fazer aquilo. Tu vai trabalhar com ela e abordar de uma forma diferente aquele tema. Diferente dentro de uma turma, onde tu pode sim conversar com o aluno especificamente, né? Mas às vezes tem ações que você faz que é com uma turma inteira. Se tu vai escolher esse tema para trabalhar com a turma inteira, como é que tu vai trabalhar? Porque dentro daquela turma pode ter pessoas que já tentaram, pode ter pessoas que nunca tentaram, pode ter pessoas que nunca passou isso na cabeça dele, que ele está totalmente 100%, né? Que ele jovem está totalmente saudável, mas ele conhece alguém da família que já tentou. Então, tu precisa discutir de diferentes formas. Como é que aquela pessoa pode ajudar aquele colega que já tentou? Ou aquele familiar que já tentou fazer isso? Entenderam? Então, vocês podem ir delimitando assim. Se baseiem primeiro no tema do estágio de vocês, e assim vocês vão delimitando. Eu acho que é a maneira, a principal, assim. Depois de delimitar de acordo com o estágio, comecem a seguir o que o grupo pretende conversar e discutir sobre esse tema. Né? É um tema vasto, mas o que a maioria quer falar sobre esse tema? Né? Sobre esse tema, como é que vocês podem mais ajudar e contribuir? Eu acho que esse é o ponto principal, crucial. Né? Sobre esse tema, como é que eu posso contribuir para a sociedade, para aqueles jovens do convênio, né? O que estão passando por isso, como é que eu posso estar ajudando eles? Então, é por aí, entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Tá? Mas na próxima aula, como eu disse, eu quero conversar com esse tema com vocês, né, esse assunto da aula de hoje, de uma forma individual, com cada grupo. Porque cada grupo tem um tema, e cada tema tem uma característica. Às vezes, dentro de um tema, como você falou, o suicídio pode discutir de diversas formas. Então, a gente vai discutir e falar mais sobre isso, tá? Semana que vem. Perfeito. Gente, são 2h57. Letícia? Oi, pode falar. Eu não sei se tu ainda vais falar isso futuramente, mas eu estava aqui delimitando, que a minha dúvida era igual à da Mara, mas me surgiu uma outra dúvida. Quando eu estava lendo os artigos, eu vi que vários tinham uma metodologia do tipo revisão bibliográfica, revisão sistemática, etc, etc. A gente tem que delimitar isso no nosso também, escolher essa metodologia ou não? Como vai ser? Pode, vocês podem utilizar a metodologia de vocês no título. Pode colocar algo assim. Mas a metodologia de vocês, na minha disciplina, todos vão ser bibliográficos. Não vou mandar ninguém para campo, nada disso, tá? Todos vão ser bibliográficos. E aí a gente pode chamar de revisão de literatura, por exemplo.
né? Então, vocês podem botar a metodologia no título de vocês, vai da turma, mas saibam encaixar muito bem isso no título, para ter coerência e ficar um título, né, bonito e entendível, né? Que dê para entender o que vocês querem falar. Né? Então, pode trazer, sim, a metodologia no título, mas de todo mundo vai ser uma revisão bibliográfica, uma revisão de literatura. Ninguém vai fazer uma metodologia diferente disso, né? O que vocês podem estar fazendo, professora, mas eu quero escolher esse tema, quero fazer uma pesquisa de campo, meu TCC. Isso daí já é com o professor de metodologia do TCC, do curso de vocês, já não é comigo. Mas em relação à minha disciplina, né, é só bibliográfico. Até porque tem algumas pesquisas de campo que ele vai precisar de tempo. O tempo que a gente tem na disciplina, que é praticamente, né, menos de 6 meses, que é um semestre, não daria tempo. Entendeu? Porque quando se trata, dependendo do tema de vocês, principalmente psicologia, que é na área da saúde, que trabalha com o ser humano, né, precisa de a carta de aceite, de conselho de ética, precisa de um monte de coisa, e às vezes todo coisas que são necessário fazer burocrático para aceitarem um tema e vocês começarem a construir e até mesmo a fazer a pesquisa de campo de vocês requer tempo. Às vezes 6 meses, um ano. E aí não encaixa na nossa disciplina, não tem como a gente planejar isso, planejar uma metodologia diferente, tipo de campo. Então todos vão ser bibliográficos. Tudo bem? Perfeito. Tá. Gente, já são 3 horas em ponto. Eu vou ter que parar aqui, mas semana que vem a gente vai continuar dessa parte aqui, como escrever um capítulo de artigo, que é uma outra forma que eu vou estar mostrando para vocês também compreenderem essa questão da estrutura, tá? E aí é através dessa regra, TSAC, né, que é uma sigla, né, que tem o tópico frasal, sustentação, argumentação e conclusão. É uma outra forma de eu mostrar para vocês como construir um capítulo para ficar mais compreensível ou fixar mais ainda o que vocês entenderam hoje, né, para quando vocês começarem a escrever e botar a mão na massa, vocês terem facilidade para escrever, porque vocês já vão ter entendido como é uma estrutura de artigo. Então, semana que vem a gente vai começar por aí. Vou entrar sobre a questão de citações, eu vou mandar as normas da ABNT sobre a citação, porque eu digo assim, que eu poderia falar sobre as citações para vocês, eu vou falar. Só que tem algumas coisas que eu não preciso aprofundar, porque se vocês já fizeram algum trabalho científico, vocês perceberam que muitas coisas da ABNT são regras, que é como se fosse de consulta. Né? Eu preciso saber quanto é 3 autores, 2 autores, o ano e tal, coloco página ou não. Isso daí é melhor vocês terem as normas na mão de vocês, né? O documento, pesquisar lá e fazer, como se fosse algo de consulta. Porque você fala, olha, quando for um autor, é um autor, 2000 e pouco, página, não sei o quê. São muitas regras decorebas que eu vou estar falando aqui, daqui a pouco vocês vão estar esquecendo. Então, melhor eu apresentar para vocês o manual, né? E aí vocês vão estar olhando o manual, escrevendo a citação de vocês. Mas eu vou sim explicar para vocês o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, qual é a diferença entre eles. Isso aí sim eu vou explicar porque vocês precisam entender. Mas esses detalhes eu vou estar mostrando o manual para vocês saberem como fazer na hora. Até mesmo eu, quando estou fazendo um artigo, vamos supor, da minha pós, eu abro o manual, aí não me lembro como é que cita 3 autores ao mesmo tempo. É tchau, não sei o que e tal. Eu vou lá no manual e faço a minha citação. Entendeu? Porque não tem um motivo de ficar gravando isso. É uma coisa realmente bem de regras, né? De normas mesmo. Tá? Então, semana que vem, vou estar mostrando o manual para vocês, vou estar mostrando outra forma de entender como construir o capítulo de artigo e também vou estar mostrando capítulos, né? Já artigos prontos bibliográficos para vocês verem na prática, um artigo pronto que já esteja publicado e tudo mais. Essa é a nossa última tarefa. Aí sim, semana que vem, eu vou para a terceira aula, marcar com vocês na nossa terceira aula para eu ver o tema de cada um, né, do artigo, para a gente começar já a desenhar como é que cada um vai fazer os seus capítulos, que tema vai seguir, e assim a gente começar, que aí vai partir a nossa mão na massa, né? Quando a gente já entender, o grupo da Beatriz, né? Vai fazer primeiro, segundo, terceiro capítulo. Primeiro capítulo, tal tema. Segundo capítulo, tal tema. Terceiro, tal tema. Aí sim a gente vai. Gente, até dia 8 de setembro, quero o primeiro capítulo pronto.
Mas a gente ainda não está nessa parte, a gente só está aprendendo agora. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma coisa para falar? Não, né? Então tá, gente. Então, fica com Deus. Até segunda que vem. Tchau. Essas aulas todas vão ficar gravadas e na plataforma, tá bom? Tchau. Tchau, Letícia.